Não tem como eu dizer assim, ah, não, cara, foi porque uma pessoa me ajudou. Não, cara, foi o próprio Deus. Ah, por que que a tua vida mudou, Carlinhos? Cara, foi Deus. Foi Cristo, foi Jesus mesmo falando, cara, não, chega. Foi até aí, agora deu. Porque é, eu vou começar da minha infância, né? Do que eu me recordo e até do que eu escrevi no meu livro, assim. Em 2, 3 anos de idade, muito pequeno, eu já convivia com sempre grandes quantidades de droga dentro de casa. Sempre via aqueles pacotes, sempre via o meu pai armado, amigos dele armado em casa. E eu não entendia nada. Uma criança, né? Mas tu era natural daqui, Clenis? Eu nasci em Florianópolis. Aham. É, Meu pai e a minha mãe, assim, é, a minha base familiar ali, que são eles, já foi uma história muito conturbada. Meu pai, na época, ele era cinegrafista e editor no grupo RBS TV. Uhum. Tinha uma vida bem bacana, estudava cinema e televisão. Só que meu pai sempre teve problema com prostituição, bebida. E ele começou a trair a esposa dele na época com a minha mãe. E a minha mãe era prostituta. Hum. E a minha mãe trabalhava numa zona próximo ao grupo RBS TV. Caramba. E acabou que o meu pai separou da mulher, tirou a minha mãe da zona e se casou com ela. Caramba, Carlinhos. E aconteceu que nesse processo, é, a minha mãe já era envolvida com a parte do mundo do crime, Aham. já tinha sido casada com um traficante, coisa e tal. E na época o grupo RBS TV, cara, essas festas dos caras da grana e tal, passou das 4 da manhã, regado a cocaína, bebida. E ali nesse ambiente, a minha mãe, como já vinha desse mundo, viu uma oportunidade e junto com o meu pai, que também gostava da parte da droga, da bebida, eles começaram a se envolver com o mundo do crime. Na época eles compraram uma pequena lanchonete dentro do grupo RBS que a minha mãe tocava. Ela trabalhava lá. E nesse tempo eles já começaram a fazer uma parte ali de mexer com droga e tal, e tal, e tal, que logo foi tomando conta completamente da vida deles. O pai saiu do emprego, tal, eles e aí é onde foram tendo os filhos, aí eu nasci bem nessa época. Eu nasci quando eles tinham esse restaurantezinho lá dentro do grupo RBS em Florianópolis. Nossa. E E aí, ali iniciou tudo. ali iniciou tudo. Aí com 2 para 3 anos de idade, a gente veio para Balneário Camboriú. Aí eles saíram de Florianópolis já, por medo de investigação de polícia e coisa, a gente veio para cá. E logo que a gente chegou aqui, eles foram presos a primeira vez. Que eu era bem pequeno assim, e eles ficaram 4 anos. Caramba, e você É. ficou com quem? Aí eu fui rodando de um lado pro outro, ficava um pouco na casa de um parente, fiquei um pouco na casa de vô, fiquei um pouco na casa de tio. A minha irmã mais nova foi adotada por uma família aqui de Balneário e ela foi adotada por essa família, só que eu, na minha inocência de criança e já por ter um pouquinho de autonomia assim, eu acabei fazendo a escolha, eu pensava, cara, meu pai e minha mãe, preciso ficar com eles. Então eles também queriam estar próximo de mim, de uma certa forma, né? Então eu sempre tinha uma logística onde eu ficava em um lugar onde eu poderia visitar eles na prisão. Então, desses primeiros 4 anos que eles ficaram, eu visitei eles algumas vezes, mas como era muito pequenininho, ficou difícil, porque perante a justiça tinha que ter guarda, tal, o sistema para entrar nos presídios era um pouco difícil. Então, isso foi até mais ou menos os meus 7 anos. Daí, quando eles saíram de novo, ficaram mais um ano na rua. E eu fiquei com eles nesse tempo e eles, né, continuaram vivendo. Porque daí o argumento deles era que eles não conseguiriam mais ter uma vida normal. Que eles não tinham mais como procurar emprego, eles não tinham mais como voltar àquela vida. Na verdade, eles estavam, né, A história de de sempre, né? sempre. Quem é bom de argumento é ruim de Ah, arrependimento, né? é bem isso. Então, eles tinham todos os argumentos deles que, poxa, não, pra nós é o fim, a gente tem que continuar nessa vida e tal. Né? Até porque, como eles estavam acostumados com um padrão de vida, quando você se acostuma com aquele padrão, você voltar para um, né? Pô, vou ter que me humilhar, vou ter que, né? É difícil quem não tem um restício de Deus dentro de Aham. si. E nesse, uns 7 para 8 anos, eles saíram e ficaram mais um ano na rua. E foram presos de novo. Aí nessa época, a primeira vez Tráfico foram... também. Tráfico também. A primeira vez foram presos com 20 quilos de pasta base. E a segunda vez com 30 quilos de pasta base. Na época, isso década de 90, em Santa Catarina. Então, o que que eles faziam na época? Eles traziam a pasta base pra cá. E a minha mãe, num panelão, cara, eles faziam o crack. Nossa. Então, eles começaram a disseminar o crack, literalmente, aqui em Santa E Catarina. isso tudo acompanhando, você acompanhando de Cara, e eu perto. pequeno, muitas vezes a minha mãe contava histórias lá em casa pros amigos e tal, às vezes num churrasco, que eu era pequenininho, eles chamavam de Moisés, o bebê conforto, que eu com Moisés em cima de 10, 20 quilos de cocaína dentro do carro e eles batendo estrada com 2, 3 carros, um batendo na frente e outro atrás. Caramba. E essa era a vida deles, cara.
junto com os filhos, tudo envolvido, entendeu? Então, aí, nesses outros 4 anos, que daí eles ficaram mais 4 anos, foram 8 anos, assim, 2 pancadas de 4 anos. Depois eles foram ficando, assim, mais durante a minha adolescência, às vezes ficavam 6 meses, 1 ano presos, né? E nessa segunda vez que eles foram presos, como eu já tinha ali meus 9, 10 anos, era mais tranquilo para visitar, eu fiquei morando de favor na casa de uns amigos do meu pai, que um estava preso por sequestro, e a esposa dele ia visitar todo final de semana no mesmo presídio que meu pai estava. Então, todo final de semana eu ia visitar eles. Aí foi onde eu convivi um pouco mais com eles, mas eu morava aqui no bairro dos Municípios, em Balneário, na Rua Brusque ali. Daí passei um bom período do meu desenvolvimento da minha infância foi ali. E aí eu fui vivendo essa realidade paralela à vida deles ali e só estudava e pegava onda, até os meus 15, 16 anos. Que daí foi aonde, o que acontece? O que eu convivia deles dentro de casa, desde pequeno, era o quê? Eles saíam da prisão, começavam a estabilizar a sua vida ganhando dinheiro, fazendo o que faziam, ora traficando, ora fazendo documento falso, como eles iam se virando. Só que o que acontece? Sempre que as coisas ficavam bem financeiramente, meu pai ia pra droga. Aí era droga, prostituição, às vezes ficava 4. Quando eu nasci, ele não foi no hospital pra eu nascer, tá? Ficou 4 dias fora de casa. Chegou em casa só com uma bermuda. Acabava com tudo, cara. Então, tipo, ficava... E daí, quando ele chegava em casa muito louco, a mãe tentava se impor de uma certa forma, onde ele agredia ela. Então, foi a infância toda vendo isso aí. Às vezes, pô, o pai desaparecia, 3, 4 dias aparecia, e quebrava a porta, às vezes batia nela. Situação de eu tirar ela do chão assim, no meio de uma poça de sangue, porque ele deu com uma tábua de carne na cabeça dela, deu 20 pontos na cabeça. Nossa. Entendeu? Então, o que é aqui a grosso modo, né? Que tudo que o diabo dava, da mesma forma ele tirava, né? Não tinha, e não tinha esse negócio de, não tinha tempo, era toma lá da cá, né? O mesmo mal que eles ali estavam fazendo, estavam adquirindo uma condição, cara, rapidamente já, aquilo parece que, porque daí o pai já ia pra droga, já começava a destruir tudo e tal, e tal, e tal. Então, até os 15, 16, eu fui segurando a minha onda e não me envolvia nisso. Tentava continuar no esporte e estudando. Só que chegou 15 para 16, numa dessas belas noitadas do meu pai aí, ele agrediu um promotor de justiça. Aqui no Snooker Bar, na 2.500, aqui em Balneário. E ele jogou o cara lá de cima. Ele conseguiu esse feito. Ele conseguiu fazer essa proeza. E como o carro tava no nome dele, a polícia bateu lá em casa. Aconteceu que foi preso. E nessa vez ele ficou 1 ano. E aí foi aonde eu acabei fazendo a minha escolha, né? Porque assim, às vezes a pessoa pode olhar eu contando essa história e falar, pô, o cara vai jogar a culpa pro pai e pra mãe dele. Só que eu não enxergo dessa forma. Eu entendo que eu fiz a minha própria escolha. Apesar, a minha esposa até, ela é bem ríspida nisso. Ela vê a influência deles, que é uma influência, com certeza. Sim. Mas às vezes, assim, acaba que eu não culpo eles. Eu não culpo eles porque eu entendo que quem fez a escolha foi eu. Como tudo na nossa vida é assim, às vezes a gente tem essa mania de transferir culpa. Cara, a responsabilidade é nossa, velho. Pô, meu casamento tá ruim, responsabilidade é minha, velho. Meu trabalho tá ruim, responsabilidade é minha, cara. Ah, eu não tô indo bem na igreja que eu tô... Responsabilidade é minha, cara. Ela não é dos outros, cara. Às vezes a gente tem essa mania de transferir a culpa e eu vejo que a maior função, quando eu conheci Cristo, eu vejo que o que ele mais fez fez eu ver eu mesmo. Que foi quando eu me vi, eu falei, cara, olha o que eu fiz da minha vida até aqui, cara. Olha o que olha só, velho. Eu fiquei pensando assim, cara, foi um ponto de se olhar tanto assim, que eu falei, cara, eu não plantei uma árvore, velho. Eu não fiz nada que pudesse ajudar ninguém, cara. Isso a infância toda. Foi a infância... Olhando, porque... tipo, varrendo uma infância, assim, e olhando pra trás e... Cara, como que aconteceu esse start? Porque daí, nesse período, o que aconteceu? A minha mãe me chamou e falou o seguinte, filho, teu pai foi preso de novo. Eu tô sozinha, eu tenho que sustentar a casa, tenho que levar a sacola pra ele no presídio e tenho que resolver a nossa vida. E isso já não tinha sido a primeira vez. Em outras situações, que a minha mãe era portadora de câncer. Ela teve câncer daí. Ela saiu, numa outra oportunidade, ela saiu da prisão pra operar. Ela fez aquela esterectomia, que tu tira os órgãos reprodutores porque o câncer estava alojado ali. Tirou útero, ovário e trompas. Sim. Só que ela saiu e o pai ficou preso.
porque os dois estavam presos juntos. Só que ela conseguiu essa prisão domiciliar pro tratamento do Entendi. câncer. Uhum. Só que ela tinha que dar continuidade no tratamento. Ela tinha que fazer a cirurgia e tinha que fazer a radioterapia. Só que, cara, os pontos nem curaram direito na barriga dela, ela já tava caminhando, vendendo crack pra sustentar o meu pai lá dentro da prisão e pra cuidar de mim aqui fora. Então, ela entendia que era dessa forma a vida dela. Então, quando aconteceu o novo pai, ela falou, cara, vou ter que fazer a mesma coisa. Só que agora o meu filho já tem 15, 16 anos, ele já sabe dirigir, ele é inteligente, eu nunca fui um cara burro. Ele é inteligente, cara. Ele falou, cara, agora tu é o homem da casa, teu pai tá lá. Tu sabe que quando o cara tá lá naquela situação, ele não tem amigo, ele só tem amigo quando tá aqui fora, né? Então, cara, eu preciso que tu me ajude. Ela falou. Na hora porque na minha inocência de moleque, eu sempre achava que eu ia ser um cara que de repente ia ser o agente transformador na vida deles. Eu sempre achei isso. Eu sempre achei que, cara, uma hora eles vão entender, uma hora eles vão sair dessa realidade. Mas sem conhecer Cristo. Cara, sem conhecer isso, foi uma coisa assim De essência mesmo. de essência, de amar eles. De Aham. amar eles, falar assim, cara, é meu pai e minha mãe. Pô, eu queria que eles conhecessem. Porque eu vivia um mundo paralelo ali, que, pô, eu tinha meus estudos e tinha essa realidade, essa minha amizade com o pessoal do esporte, da praia. Claro, E ninguém claro. imaginava que eu vivia dentro da minha casa, que era um mundo Nossa. totalmente paralelo. Não tem como assim, a realidade do mundo do crime, a praia e o estudo, cara, são mundos totalmente divergentes. Não E tem tu como. conseguiu estudar? E eu consegui estudar. Eu acho que a vida deles era tão louca que eles também, dentro do que eles podiam, eles deram o melhor que eles tinham. Entendeu? Porque eles não. A gente só. O pastor sabe melhor que eu. A gente só Claro. pode dar o que a gente tem. Verdade. Então, quem não tem nada, quem tá vazio, meu camarada, como é que eu vou dar alguma Verdade. coisa pra alguém? Não, eles não carregavam nada com eles. A vida deles era aquilo ali, relacionamentos superficiais, pessoas que viviam esperando uma oportunidade pra poder ganhar algo em cima de você. Então, tipo assim, referencial de pai. O que teu pai é? Porra, meu pai é traficante, meu pai é bandido, meu pai anda armado, meu pai é brabo nas cadeias, meu pai fica não sei quantos dias na zona. Então, tipo, pô, como é que tu vai criar um referencial? Sim. Como é que tu vai ter um norte? Então, pô, tu chega na escola, numa primeira discussão, tu já acha que tu é o quê? Sou o filho do bandido. Ah, sim. Entendeu? Aham. Então, por isso que eu te digo que nessa época era muito difícil de ser um bom aluno, vamos E as dizer. pessoas te rotulam também, né? Entendeu? Uhum. De escutar de professores, dizer assim, pô, tu quer ser que nem teu pai e tua mãe? Tá. Entendeu? Então, hoje eu vejo que foi bom ouvir aquilo. Na realidade, apesar de ser uma palavra dura de um professor, mas era uma palavra, ele estava sendo extremamente correto comigo, porque eu precisava ter o choque de realidade. É claro que naquela época aquilo ali em mim gerou, pô, revolta, pô, tá falando do meu pai, da minha mãe. Só que, cara, tava certo. Sim. Porque a realidade por isso que eu falei aqui antes, como é difícil quando você vem sendo criado de uma forma, você entender que aquilo ali não é verdade ou que é errado. Então, se não fosse o próprio Deus, cara, eu teria ficado preso o tempo que fosse acontecido o que acontecesse na minha vida. Não iria mudar, porque a gente tem aí, hoje de um presídio de 100, quanto sai recuperado? É. Então a pessoa volta para que. Por quê? Porque, cara, se não for o próprio Deus, meu irmão, não vem dizer que sistema recupera, que qualquer outra coisa recupera a pessoa. Não, cara, tem que ser Deus. O crack é Deus, meu irmão. A cocaína é Deus, meu irmão. Não tem. Você pode tomar um remédio, pode fazer a tua parte física. A parte física, ela também é válida, né? Porque o nosso corpo vai pedir, a carne pede e tal. Só que, cara, se não for sem Deus, meu amigo, você vai fazer tratamento clínico, vai tomar remédio e vai chegar a um ponto que. E incrível que o diabo ele sempre trabalha do mesmo jeito, da mesma forma, né, cara? Ele faz algo pra te tirar todas as possibilidades de você se recuperar e se levantar. Porque, cara, eu já vivi esse contexto penitenciário e isso que tu tá falando é a mais pura verdade, assim. As pessoas que mais ficam tempo, principalmente dentro de uma cadeia, que puxam 10, 15 anos, 20, que for. É tanto tempo escutando a mesma coisa, sabe? É tanto tempo planejando a mesma coisa que não consegue enxergar nada diferente daquilo ali. E aí onde eu digo que entra a parte do inimigo fazendo a parte dele fora, que é o quê? Destruturando a família. Isso. Porque, cara, se com base familiar já é difícil, mano, Sim, ela imagina sem, mano. É algo, cara, é uma guerra assim, ó, muito desigual. Muito, muito, muito. É que nem você falou, mano, se não tem Deus. E olha só como foi uma coisa assim. Às vezes eu falo isso e é até engraçado, né? Dizer assim, pô, o diabo ele é burro, cara. Por quê? A gente é mais. Aham. Porque se você parar hoje, você que já teve também, né, pastor, inserido nesse ambiente de centro de recuperação,
Cara, só muda os personagens. É, As histórias são as mesmas. as mesmas. Ou seja, ele trabalha sempre da mesma maneira. Aham, Então, cara, e como que a gente cai na mesma armadilha? aham. E foi engraçado, assim, que na minha vida, ao mesmo tempo que foi sutil, foi muito rápido. Porque ali eu entrei com 15, 16 nessa situação que a minha mãe me colocou contra a parede e falou: cara, é o seguinte, agora preciso da tua ajuda e tu é o homem da casa. Nessa minha mentalidade de que, pô, cara, eu preciso ajudar eles, eu pensei assim: não, cara, eu vou ajudar ela por um tempo, vou parar de. Porque essa minha Sim. parada, que eu era muito focado no surf, cara, eu vou desfocar disso. Vou mergulhar por um tempo nesse mundo com ela, mas na primeira oportunidade eu saco dali. Entendeu? Pensava isso, né? Pensava, não, a primeira oportunidade boa, eu abro um negócio pra gente, a gente muda de vida e tal. Beleza. Porque por um tempo aconteceu isso. Teve uma época ali que eu tinha meus 14 pros 15 anos, a gente abriu um negócio no Camelô em Itapema. E foi, cara, uma época fantástica, assim. Cara, meu pai tinha um potencial, assim, que ele dizia assim, se ele falava que, cara, isso aqui vai dar certo, realmente dava certo, Aham. sabe? Uma coisa que ele tinha, ele e ela, que se eles se unissem como casal, cara, eles faziam as coisas acontecer. E, cara, deu super certo. Em coisa de 2 anos, assim, eles tinham 3 lojas no Camelô, 2 carros, tudo de boa. O que aconteceu? Meu mandato de prisão da minha mãe muito antigo. Negócio muito antigo. Foi presa com uns 30 quilos de fumo lá no Paraná, ficou presa 9 meses na penitenciária de Piraquara ali e saiu no relaxamento de prisão. Veio a condenação, foi presa. Anos depois. Anos depois. Não chegou a ser presa. O que aconteceu? O policial civil de Itapema, na época, foi lá no Camelô e falou: ó, dona Edna, nós sabemos que tu tá com mandado de prisão em ativo, mas vocês estão trabalhando, fazendo tudo certo. Recorre pra Florianópolis, recorre pra Brasília. Você vai ganhar aí 8, 10 meses pra organizar a tua vida. E ela não levou fé. Não, cara. Foi pior. Meu pai começou o quê? Zona, cocaína, puteiro. Ia pra casa e batia nela. O que que aconteceu? Ela falou: cara, eu tô cansada de apanhar de ti. Eu prefiro ir pra cadeia do que ficar contigo. Eu fui junto com ela até a delegacia pra ela se entregar. Ela falou: filho, eu prefiro ficar presa. Aí, nesse Sério. período que ela ficou mais um ano e pouco presa, o meu pai destruiu. Ele cheirou tudo que ele podia. Eu chegava em casa, ele tava com prostituta no sofá. Cara, acabou com tudo. Me agrediu, me deu soco na cara, tapa na cara na frente dos outros. Isso tu tinha que idade já. Isso eu já tinha uns 14 anos daí. Isso foi antes da minha mãe me dar aquele checkmate ali. Aham, Foi um pouco antes. entendi. E daí, quando ela saiu da prisão, ele tinha detonado tudo. Vamos fazer o quê? O que que nós sabemos fazer? Aham. Volta pra vida antiga. E foram lá, foram mexer. Daí, na época, eles estavam mexendo com estelionato, que era documento falso, cheque clonado, essas coisas. E a gente voltou aqui pra Balneário. Foi onde as coisas ficaram boas de novo. E o velho, o apelido dele era Batman. O velho Batman endoidou de novo. Aí que ele foi preso, aonde eu entrei. Como eles trabalhavam com esses documentos falsos, o que que aconteceu? Um dia eu fui lá com a minha mãe, o cara trabalhava lá, e o cara que fazia os documentos era lá de Penha. Cheguei lá, o cara conversou comigo, só que o cara usava muita droga. O cara tava fumando pedra e fazendo documento no computador, a casa cheia de gente, cara. O cara era bacharelado em administração. O cara extremamente inteligente. Falei, cara, que loucura esse lugar, beleza. Ó, não, fiz os documentos da tua mãe, o teu pai tá lá, agora tu tá responsável pelas coisas. Só me fala o teu telefone 3 vezes que eu não anoto nada, eu gravo tudo de cabeça. Falei, esse cara é louco, né, velho? Esse cara não vai gravar meu telefone, esse cara é louco, né? Eu fiquei pensando. Daí eu falei, tá, falei 3 vezes o telefone pra ele. Nesse mesmo dia, 5 da manhã, ele me liga. Ó, a polícia entrou na minha casa, me busca aqui, por favor. Só lembra o teu telefone. Fui, busquei ele, trouxe pra minha casa. Nessa época com o pai preso, o que que aconteceu? Foi nessa época que daí ele, como ele fazia, eu tinha um computador na minha casa, umas impressoras, ele falou, cara, eu vou começar a fazer aqui na tua casa. E nessa época eu comecei a aprender a fazer os documentos falsos. Coisa de 6 meses ele saiu da minha casa, porque eu chegava em casa todo dia, ele tava fumando crack, coisa. Um dia eu encontrei ele dentro da minha casa, embaixo da cama, com 2 facas na mão. Falei, cara, precisa sair daqui de casa. Quando ele saiu, eu já sabia fazer os documentos. Isso eu tinha 16 para 17 já. E daí foi ali onde, cara, aí foi assim, ó, um efeito dominó assim devastador. Eu falo tipo assim, foi sutil a maneira que ele trabalhou para iniciar, mas quando começou foi um negócio assim que perdeu o freio de uma forma assim que aí disso eu tive uma ex-mulher que é falecida já hoje, que gostava, ela era bem mais velha que eu na época, ela gostava muito de festa eletrônica. Nisso eu comecei festa eletrônica, ganhava muito dinheiro com as falsificações de documentos, sustentava a minha casa, sustentava o pai preso com 17 anos. Sustentava a outra mulher que nem trabalhava também. E ela gostava de festa eletrônica. Então, dentro de toda essa realidade que eu vivia, essas festas eletrônicas começaram a ser a fuga perfeita para tudo isso. Eu já tinha abandonado o esporte que eu amava, já tinha abandonado estudo. Falei, e
Então ali era a fuga perfeita. Ali eu comecei a consumir as drogas. Ali eu comecei a fumar maconha, ali eu comecei a experimentar as drogas sintéticas, LSD, bala, aí lança-perfume. E foi, cara, Cenário aí perfeito. cenário perfeito. Segunda a sexta fazia coisa errada e sábado e domingo me matava, fazia mais coisa errada ainda. Sim. Então, cara, foi muito graduativo. Aí o que aconteceu? Pô, começou a dar umas coisas erradas, algumas pessoas que se envolviam comigo começaram a ser presas, comecei a ficar meio sem dinheiro. Já conhecia o pessoal das festas eletrônicas. Ali eu já tinha pegado muito contato de droga. Então eu já migrei, falei, pô, o documento tá, eu tinha um dinheiro guardado, pô, vou investir em droga. Comecei a mexer com droga. Nesse meio do tráfico, pô, já fui. Pô, todo mundo andava muito armado, a energia era diferente. Falei, pô, preciso ter uma arma. Quando eu vi, eu já tava armado. Nessa de negociar uma arma, eu conheci os caras que assaltavam. Pô, os caras começaram a ir pras festas junto comigo, comecei a andar com os caras que assaltavam. Quando eu vi, eu tava roubando. Cara, que sinistro. Que seguinte, cara, tu viu que do nada tu começou a reproduzir exatamente o que os teus coroa faziam. Foi, cara, foi assim, ó, que nem eu falei, cara, foi sutil, mas foi a mesma coisa. Como é louco, né? Porque assim, ó, eu já tava inserido no mundo do crime, já tava viciado. Até depois eu vou contar como que foi o que Deus falou comigo que eu nunca mais fumei. Mas pra mim já era uma coisa normal. Fui lá, peguei meio quilo de cocaína, com 200 gramas eu já tinha pagado meio quilo. As outras 300 gramas era lucro. Acabou que um dia saí com uma menina e tal, eu no carro sozinho, falei, vou experimentar, experimentei. Quando eu vi, eu já tava, às vezes pegava um final de semana, saía na sexta, voltava na terça-feira. Ficava 5 dias virado, só desligava quando desmaiava, o corpo apagava. Caramba. Então eu falei, cara, então tipo, e como que é engraçado? Porque o meu vô era alcoólatra. Olha só que doido, meu vô era alcoólatra, é garçom muito antigo, já trabalhou em zona, problema com prostituição a vida toda, alcoólatra. Época da vida dele acordar com um travesti, o travesti agredir ele ir pra minha casa, na época que o pai tava na rua, ir pra minha casa, ficar lá em casa, tava com um ponto na cabeça, a minha avó não aceitava ele em casa. A minha avó se suicidou. Quando meu pai tinha 16 anos, ela se enforcou. Meu pai chegou em casa, ela tava enforcada. Até hoje ninguém sabe ao certo. Meu pai, alcoólatra, cheirador de cocaína, viciado. Minha mãe se suicidou. Tava presa. Na minha última prisão, a minha mãe faleceu, eu não pude nem ir no velório, ela se suicidou. Saí a primeira vez em 7 dias, ela tentou se matar, tentativa mal sucedida, foi internada no hospital. Ficou mais um tempo no hospital em coma, voltou à consciência, deu mais uns dias, morreu. Ou seja, eu já tava o quê? Já tava viciado. Já tava alcoólatra, já tava dependente da droga, já tava isso. Qual seria o próximo passo? Então, tipo assim, como ela. Isso é uma coisa que é hereditária, né? E se tu não tem realmente um encontro com Cristo para quebrar essa maldição hereditária, cara, ela vai seguindo. A gente tem um exemplo, cara, são milhares de famílias que tu vê. Cara, é o pai, É. o filho do filho, e não muda. Você logo foi preso? Como é que foi? Então, eu fui preso 4 vezes, na verdade, né? Foi uma vez um mês, daí uma acusação de tráfico onde eu fui absolvido. A segunda vez eu fiquei 5 meses, estelionato, fui preso junto com o meu pai. Aham. Inclusive ficamos juntos até alguns dias na mesma cela. Como ele já era doente na época, que meu pai teve derrame, teve no total acho que uns 7 ou 8 derrames cerebrais. Uma etapa ali da minha vida eu cuidei dele, mesmo no meio dessa loucura toda ele teve os derrames, Aham. por causa da cocaína, tudo. E eu cuidava dele na cama, trocava a fralda, dava banho de leito e eu e a minha mãe a gente se revezava. Um dia ela cuidava, um dia eu cuidava. E no dia que eu não cuidava, eu tava cuidando dos afazeres da casa, de dar conta, de prestar conta, de fazer o que tinha que Sim. fazer pra manter a casa, isso com 18 anos. Aham. E quando ele se recuperou, eu unimos o útil ao agradável, porque daí eu já fazia umas coisas erradas e a gente começou a fazer uns empréstimos em nome de aposentado e pensionista do INSS. Entendi. E ele era o cara que fazia os empréstimos, porque ele mais velho, já era doente, não conseguia assinar direito, então ele passava como o bom velhinho e ainda... E a gente foi preso, ficamos 5 meses presos lá em Videira, eu fiquei 5 meses, ele ficou acho que 3 dias, ele acabou saindo por motivo de doença, ele conseguiu a prisão domiciliar, e eu fiquei 5 meses lá. E a terceira vez, daí foi por assalto, te assaltou o gerente do Banco do Brasil de Itapema ali, eu e outro menino, eu fiquei 2 meses, saí porque as vítimas não me reconheceram, e 4 ou 5 meses depois eu fui preso no o último que eu falo que foi onde eu encontrei o meu fundo do poço. Graças a Deus eu cheguei nesse lugar, né? Isso com que idade, cara? Isso com 19 anos, daí. O que eu acho engraçado, às vezes Deus, no decorrer da minha vida, assim, ele me deu algumas palavras muito doidas, assim, tipo, que todo mundo fala do fundo do poço, né, cara? E que o fundo do poço é um lugar ruim de se estar. E hoje eu entendo que o melhor lugar pra chegar é lá. É.
Porque chegou lá, meu camarada, ou tu sobe, ou tu sobe. É. Então, o ruim não é o fundo do poço, o ruim é o trajeto que te leva pra lá. Entendeu? Agora, quando tu chega lá, cara, É lá tá oportunidade. a mola propulsora, velho. Lá é oportunidade. Primeiro, que é um lugar quieto, velho. E lá tu ouve a voz de Deus. É. Então, assim, depende de ti, mano. Então, quando eu cheguei nesse lugar, que é o meu fundo do poço, foi quando eu fui preso pela quarta vez. Eu fui preso umas 2 horas depois de um assalto ali em Itapema. Foi preso eu e um cara que eu considerava muito amigo meu, que até hoje ele foi embora do Brasil. E dessa vez eu fiquei 3 anos e 4 dias. E ali, cara, vou te dizer, ali eu pude experimentar Deus de verdade. Porque eu vejo isso, porque hoje eu trabalho, né, num ambiente de restaurante, eu também sou guarda-vidas aqui na praia, e eu vejo que a nível social, a gente acaba sendo muito superficial com Deus, cara. Aham. E a gente fala de Deus da boca pra fora, a gente diz, ah, meu Deus, Deus me ajuda, e Deus, mas, cara, a gente experimenta muito pouco de Deus. As pessoas experimentam um pouco de Deus. Por que que eu falo esse experimentar? Porque é muito diferente, cara. Porque, assim, uma coisa é você saber quem ele é. Você pode... O diabo sabe quem Deus é. Sim. Hoje, com o smartphone, eu pego meu smartphone aqui e 5 segundos, cara, se eu precisar de um versículo, se eu precisar de uma palavra direcionada para uma situação, 5 segundos, eu coloco no Google aqui e me direciona para lá. Sim. Fica muito fácil de saber quem é. Só que a diferença, o caminho pra gente experimentar Deus é diferente do smartphone, cara. Porque aqui é 5, 20 segundos e tu vai saber quem é Deus. Só que pra você experimentar ele, cara, é dentro. Porque o Espírito Santo é dentro. Então, a gente tá o tempo inteiro buscando as coisas fora. E Deus tá o tempo inteiro falando, cara, olha aí pra dentro. Sim. Porque é aí dentro que eu tô. E se tiver algum problema também, é aqui dentro. Então, a gente sempre tá fazendo o caminho inverso. A gente sempre... Eu vejo, a nível social, é uma correria constante de ter coisas pra se satisfazer, de ter coisas pra ser feliz. E, cara, tá tudo aqui dentro. Porque hoje a gente ouve sempre os rumores de guerra. Pô, tá tendo guerra lá não sei aonde, os caras têm uma bomba atômica Sim. e, pô, os caras podem destruir. Beleza, cara. Agora tu já imaginou que o que tu carrega dentro de você é mais poderoso que qualquer bomba atômica, cara? Sim. Que o Espírito Santo que tá dentro de você, ele tem poder para transformar o mundo inteiro. Que o Espírito Santo, que essa parcela de Deus que tá dentro de você foi capaz de criar nós todos, cara. E tu tá importado com a bomba que, cara, tu não tem noção do que tu carrega. Então, às vezes, eu vejo que a nível social as pessoas deixam de experimentar o que tá dentro. Limitam muito Deus, né? Limitam muito, acho que Deus, ele tá pelo fato de eu ganhar um carro, de eu ser promovido dentro de uma empresa. Ou Cara, por ser alguma coisa, né? Ou por ter alguma coisa. essa foi a maior chave que eu ganhei dentro da prisão, uma das maiores chaves, que o quê? Eu entendi que eu não... Eu entendi que o quê? Que depois dos meus pais, quando eu assumi o controle daquela situação, daquele ritmo de vida, eu tava o tempo inteiro buscando ter alguma coisa pra ser alguém. Uhum. Entendeu? Quando eu fui preso, pô, morava numa cobertura, pô, andava com carro do ano, moto zero, beleza. Eu tava o tempo inteiro. Só que foi muito bom esse processo de Deus me colocar nesse fundo do poço da cadeia, entendeu? Foi muito bom. Ao mesmo tempo que foi extremamente doloroso pela parte do sofrimento, Sim. mas foi a cura perfeita. Porque ali eu vi que, cara, eu falei, cara, olha só, eu não sou ninguém. Tudo que eu achava, todas as coisas que eu me apoiava pra ser alguém, de repente uma arma de grosso calibre, de repente um carro do ano, de repente aquela cobertura, tudo aquilo não fazia sentido, cara. E era muito mais para suprir um vazio, para preencher um espaço que nada poderia preencher. Tudo aquilo não fazia sentido nenhum Aham. e não me tornava nada. Sim. Então naquele momento eu falei, cara, o que eu fiz até aqui da minha vida, velho? E foi engraçado que no 6º dia que eu tava preso dessa última vez, aconteceu um princípio de motim na prisão que eu tava ali em Itapema. E nesse princípio de motim, cara, eu tava lá como sendo só mais um. Só que teve um agente que passou na frente da minha cela e começou a xingar. E nesses primeiros 6 dias eu tava ainda extremamente emocionado. Cara, a tendência de eu sair e voltar, se eu saísse logo, com certeza Sim. eu retornaria pro crime e nem estaria aqui hoje. Mas foi engraçado que ele passou e ele xingou, e na hora que ele xingou eu revidei. Que eu revidei, ele passou o olho na sala, foi tu que falou? Eu falei, fui eu mesmo, por quê? Ele falou, então tá bom. Ó, tira o fulano aqui de dentro, aqui que ele vai... Eu fiquei 35 dias no isolamento, na penitenciária da Caianduba. Nossa. 35 dias sem nada.
Nada. Mal uma fresta de luz. Cara, e tinha um agente lá, eu sempre falo dele quando tem oportunidade, ele já faleceu. Um cara excepcional. O nome dele era Fábio. E um dia, eu já muito revoltado os primeiros dias, assim, eu tava muito revoltado os primeiros dias, lá no isolamento. Os caras me bateram e coisa. E eu saí dentro da cela, determinado a não entrar mais na cela. Não, não aguento, tô ficando louco. E eu dei de frente com esse agente. Esse agente sempre me dava uma marmita a mais na janta. Ele ia falar, moço, eu tô com fome aqui. Ah, ó, deixa. A minha cela era uma das últimas do isolamento. Ele falou, não, sobrou mais uma marmita, vou jogar mais uma aqui pra dentro. Beleza. E quando eu saí da cela muito conturbado, assim, ele olhou pra mim, cara, com uma paz assim, ele falou assim, Carlos, o que que eu posso fazer pra te ajudar? Ele falou. Eu falei, cara, que é isso? Eu esperava sair daqui revoltado. Eu falo que eu experimentei as duas coisas assim que Deus mais trabalha na nossa vida, né? Nesse momento. Foi a misericórdia e a graça. Por quê? Porque quando eu saí de dentro da cela, determinado a bater de frente, a incomodar, ele olhou pra mim e falou assim, Carlos, o que que eu posso fazer por ti? Primeiro, eu não tava em condição de exigir nada. Segundo, eu tava totalmente errado. Então, tipo, eu tava pagando, eu merecia aquilo ali. Merecido aquele castigo e tal, beleza. Ou seja, aí foi a misericórdia, porque ele me ofereceu algo que eu não merecia. Ele me perguntou, o que que eu posso fazer por ti? Desarmou. Cara, ali ele me desarmou, eu falei, cara, eu queria falar com a minha família, velho. Detalhe, eu conheci a minha esposa, que é a minha esposa hoje, mãe do meu filho, do Gael e da Ana Clara, eu tinha conhecido ela fazia 15 dias só. Entendeu? E ela é professora, nunca tinha ido nem na porta de um presídio, ela nem sabia o que eu fazia e como eu vivia a minha vida. Na cabeça dela, eu tava no seguro-desemprego. Eu E... tenho uma história bem parecida assim. E resumindo, cara, eu falei, cara, eu preciso falar com a minha família. Daí ele falou, então, me passa um número que eu vou ligar pra eles e amanhã no meu plantão eu vou te dar notícia. Cara, ele anotou o telefone. Daí ele olhou, agora, posso te falar uma coisa, Carlos? Eu falei, pode. Agora você vai fazer uma coisa pra mim também. Eu falei, o quê? Você vai virar pra trás, lá na frente da última cela, tem uma Bíblia. Você vai pegar ela e vai voltar pra dentro. Nossa. E se um dia acharem lá ela, você fala que você não sabe como ela apareceu lá, mas pega. Então eu falo, a misericórdia foi quando ele fez o que eu não merecia, que ele pegou o número da minha família. E a graça foi quando ele me deu algo que ia transformar a minha vida pra sempre, bro. Porque eu nunca mais ia voltar pro lugar onde eu tava. Porque quando tu recebe algo desse tipo, cara, não tem como você voltar pra onde você tava, sabe? É um caminho sem volta. É que nem eu falo, cara, pode acontecer muita coisa na minha vida, mas eu não tenho como voltar atrás no que Jesus fez por mim, cara. Sim. Então, cara, quando ele me deu aquilo, eu falei, cara, mas é uma Bíblia, eu nunca abri uma Bíblia, velho. Eu nunca abri uma Bíblia, eu não sei nem como é que lê. É tudo tão confuso quando você abre a Bíblia, né? Sim, Você tu fala, não cara, entende nada. cara, eu falei, cara, entrei pra dentro com aquela Bíblia, era uma daquela pequenininha dos Gideões missionários, aquela azulzinha. Cara, Do Novo Testamento. faltava 30 dias de isolamento, eu li ela 3 vezes. Eu li o Novo Testamento 3 vezes. Diz assim, não entendi muita coisa, mas eu vou te falar, o que gerou em mim? Acho que foi você que postou uma frase no teu status hoje sobre isso. Gerou em mim arrependimento, cara. Gerou em mim arrependimento. Eu saí daquele isolamento assim, ó, certo de que eu não podia mais ser o mesmo, cara. Que eu olhei pra trás assim e falei, cara, eu não fiz nada, velho. Eu não fiz nada e eu tô aqui porque eu mereço. Eu mereço estar aqui. Não é culpa de ninguém. Nesse trajeto dentro da prisão, muita coisa aconteceu, né? Foi muito engraçado, porque o que aconteceu? Quando eu tava lá, meu pai foi internado no hospital, logo em sequência que eu fui preso, ele foi internado. E ele, por causa dos derrames e tal, e ele tava na UTI. Tá vivo até hoje, mas naquela época, segundo o médico, tava começando a dar falência nos órgãos dele. Depois eu voltar do isolamento, tudo que aconteceu, a juíza e o advogado que eu tinha na época fizeram um pedido pra mim ir ver o meu pai no hospital. E eu fui ver ele no hospital. E eu já tava determinado a mudar, tinha começado a ler a Bíblia e tal. Tinha passado essa experiência lá no isolamento, onde eu entendi muita coisa. E eu tava determinado a sair de lá de frente. Eu fui ver ele no hospital. Quando eu voltei do hospital, totalmente destruído, porque daí eu falei, cara, olha só, fui lá ver o meu pai em fase terminal. Olha tudo que eu tô vivendo, olha onde é que eu tô. Olha que... Quando eu desci do Camburão, no Hospital Ruth Cardoso aqui, algemado, mão e pé, velho. Aquela experiência ali de andar naquele corredor do hospital daquela forma, as pessoas te olhando tipo um bicho, eu falei, cara... Realmente isso não é pra mim.
Cara, e quando eu voltei pro presídio, que eu fui entrar de novo no presídio, tiraram ali minha algema, meu marca-passo, tava tendo um culto no corredor, cara. Tava tendo um culto no corredor da galeria, assim. Eles me desalgemaram e daí eles perguntaram assim, pastor, tem problema colocar ele contigo aí no quadrante? Porque o pastor fazia o culto, mas ele não entrava, ele não ficava na galeria Sim. ali, ele ficava num quadrante e a galeria ali. E o pessoal na volta da grade. Isso. Tem problema largar ele contigo? Daí o agente olhou pra mim, e aí, Carlos, tem problema eu te botar com o pastor ali? Eu falei, ô, senhor, pastor, tá louco? Pode me botar ali. Quando eu entrei assim, o pastor falou, ó, só me desculpa que eu vou continuar o culto. Alguém aqui quer aceitar Jesus? Pá. Eu só olhei pra ele, me ajoelhei e falei, cara, eu não tenho mais pra onde correr, meu irmão. Chegou o meu dia, chega, eu não quero mais essa vida. Eu não quero mais passar pelo que eu passei, eu não quero mais ajudar pessoas a passar pelo que eu... Cara, chega, pra mim deu. A minha carreira, o que eu construí, o que eu desconstruí da minha vida, o que eu destruí de vida, acabou aqui, velho. Chega. E naquele momento eu aceitei Jesus. E entrei pra cela assim, cara, e foi uma loucura porque é engraçado que o tempo vai... É gostoso reviver isso porque o tempo vai passando, às vezes a gente parece que a gente vai se separando desse amor, né? Que é engraçado, tipo, quando você aceita, você fala, cara, eu tô salvo, tô no céu, acabou, velho. E o dia a dia parece que vai mostrando outra coisa, né? Você fala assim, Sim. cara, começa a vir um jugo, um peso. Mas eu acho que, cara, a essência é, às vezes, a gente reviver esses momentos porque entender que, cara, a gente realmente é salvo desse jeito, cara, entendeu? É, a gente. Por isso que às vezes eu vejo muita gente entrar na discussão desse tema de salvação, né, cara? E eu falo, cara, que loucura, velho. Não discute isso, cara. Não, Não perca tempo com isso. Primeiro porque você crê. Ele fala, crê, então você é salvo, velho. Chega. Não discute mais sobre isso porque isso é assunto resolvido. O que Jesus fez está feito. Mas não discute sobre isso porque é uma coisa muito ímpar, é uma coisa muito singular não tem como a gente. Como que eu vou dizer assim, não, você tem que fazer. Você tem que pegar essa xícara, daí você tem que tomar. Isso. Aí agora você vai pegar e você vai ler esse livro aqui, e daí você vai mergulhar na piscina, nós vamos orar pra você. Agora você é salvo. Não, não posso te dizer isso porque assim, cara, então eu vou anular tudo que Cristo fez, pô. Pô, e Dimas? Qual foi a oração da salvação? na Lembra-te de realidade, mim, a cara. conversão ela vem por caminha, pô. Anda Isso. com Cristo. Conhece Ele. Entendeu? Conhece Ele, cara. Te Não te aprofunda. preocupa com essas coisas, porque, Porque o cara. resto, cara, o resto vai só te minar. Vai cada vez querer te tirar fora do propósito e não vai te acrescentar nada, cara. Nada. A não ser mais religião, mais coisas vistas mais do que simplesmente Isso. viver. E por que que eu tô falando isso dessa forma? Porque assim, ó, você vai ver que com a minha história, tipo assim, ó, é, às vezes eu falo isso pra algumas pessoas, que tem pessoas que às vezes falam assim, pô, Carlinhos, tá acontecendo isso e isso na minha vida, mas eu não tô indo na igreja. Eu falo assim, cara, mas o que que tá acontecendo? Não, assim, ó, Deus fez isso, eu tenho certeza que foi Deus e aconteceu isso. Pô, e eu me arrependi e aconteceu isso. Eu falo, cara, sabe o que que aconteceu na sua vida? Você tá na melhor lugar. Mas eu não tô indo na igreja. Ele falou, eu sei, mas você tá na escola do Espírito Santo, meu irmão. Que isso aí foge da esfera igreja, isso aí vai acontecer Sim, na tua vida. Por que que eu tô falando isso dessa forma? Porque nesse dia eu aceitei Jesus e eu entrei pra dentro da cela. E esse presídio, ele ainda estava de castigo, por causa daquele início de motim, onde nós fomos transferidos em 15 presos daí. Ficamos no isolamento da Caianduba, da penitenciária, ficamos os 35 dias e retornamos pro presídio. No que eu retornei pro presídio, o presídio ainda estava de castigo. E não tinha nada dentro das celas, só tinha uma coisa: Bíblia. nossa, Eu aceitei Jesus. No outro dia, colocaram um preso na cela junto comigo, que ele era pastor. nossa. Deus, ele é E daí demais. ele pegou e falou assim: Carlinhos, o nome dele, cara, é. Eu não posso esquecer o nome dele. O nome dele é José. Cara, eu coloquei até o nome dele no livro, agora ele me fugiu da mente. Mas a gente só chamava. Ele era conhecido só por pastor. José Vitorino. O nome dele. Ele tinha, José Vitorino. José Vitorino. Ele tinha uma igreja em Itajaí. E a experiência dele foi tão violenta que ele fumou até a janela da igreja. Ele caiu no crack de uma forma que ele acabou com tudo. Sério, mano. E ele acabou lá preso. José Vitorino, o nome dele. E ele olhou pra mim assim um dia. No segundo dia que ele tava lá dentro, eu falei assim: Ô pastor, é o seguinte. Eu aceitei Jesus, cara, e eu quero sair daqui diferente. E eu não quero mais o crime pra minha vida. Ele falou: Carlinhos, mas tu sabe, né? Teu pai, tua mãe, todo mundo te respeita aqui. Não é uma coisa fácil, né, cara? Muita gente vai apontar o dedo pra ti. Eu falei: cara, é o seguinte, não tô nem aí pra ninguém. Falei pra ele. E eu não quero mais isso pra minha vida. Pra mim, deu. Aí ele olhou pra mim e falou: Carlinhos, eu vou te falar uma coisa. Eu não quero. Isso foi uma coisa assim, ó.
Anos depois, a minha esposa encontrou esse camarada passando manteiga no corpo, numa lata de lixo na frente da minha casa, cara. Porque tava todo queimado do sol. Pastor. Mendigo, saiu da Sim, prisão, sim. continuou na vida que tava e virou Aham. morador de rua. Sim. Ele tomou um banho na minha casa, a minha esposa deu roupas minhas pra ele e cuidou dele e depois eu nunca mais vi ele. Eu encontrava geralmente ele na Marginal quando tava voltando do trabalho. E ele falou assim: Carlinhos, eu olho pra você, cara, e eu não quero mais nada com Deus, ele falava. E rapaz, esse homem ia pregar dentro da cela, tu ficava apavorado, falava: meu Deus, como que ele pode conhecer tanto, como que ele pode entender tanto, como que ele pode dizer daqui meia hora que ele não quer nada com Deus. Isso eu falava assim: meu Deus, não consigo entender. Faz o cara pirar, né? Eu falava: meu Deus, que loucura. E daí ele falou assim: Carlinhos, eu não quero mais nada com Deus. Mas Deus me deu um dom de ver as pessoas que têm um chamado. E, cara, você tem um chamado, velho. E é muito violento. Você não tem nem noção. Você fica me perguntando as coisas da Bíblia, eu vou te ensinar alguma coisa. E pode ser que aqui no começo eu consiga te ensinar alguma coisa. Mas você vai muito mais longe do que eu fui, cara. Não, cara, ele falou: ó, não se preocupa com muita coisa. Só lê, cara. Só lê. Tempo de oração, tal, tal, tal. E foi tão louco o que aconteceu. A cela que eu tava nessa época, lá em Itapema, ficou conhecida por diretor da prisão e agentes como Barraco da Bênção. Sim. E todas as pessoas que queriam mudar de vida, eles mandavam pra lá. A gente fazia culto lá um dia sim, um dia não. Nós estávamos em 11 na cela. 8 acordavam de madrugada pra orar. Nossa. Sabe o que é dentro de uma prisão? Você entrar num ambiente, você vê que o ambiente tem unção. Cara, era sinistro o que aconteceu lá assim, ó, foi o que a gente viu de milagre, de coisa de, às vezes, apagar a luz, a gente continuar louvando porque o culto estava rolando, acabar a luz do presídio, a gente continuar louvando, e quando acender a luz, tem um cara no meio da cela de joelho olhando pra mim, chorando, falando: cara, eu quero aceitar Jesus, velho. Não quero mais essa vida. Depois de viver essa experiência com Deus lá dentro, de uma forma assim muito sobrenatural, que me fez entender uma coisa, né, que não importa o tempo que eu ficasse lá, eu teria que sair de lá diferente. E foi, cara, os 3 anos e 4 dias era o tempo que eu precisava, entendeu? Às vezes até pelas minhas condenações e pelo trabalho, que eu sempre trabalhei lá dentro, graças a Deus eu fui um cara que botei a cabeça no lugar lá dentro, tive algumas coisas, eu passei no Enem, aí concluí meu ensino médio através disso, que é o que tá me facilitando hoje para mim fazer a minha faculdade. Então, eu entendi que o quê? Que não importava mais o tempo que eu ficasse, mas que eu saísse de lá transformado. Sim. Então eu vi que pelo normal era pra mim ter saído mais ou menos um mês antes do que eu saí. Eu fiquei um mês a mais. Mas depois que eu saí, eu entendi, eu falei: cara, era o tempo que eu precisava. O tempo todo foi Deus. O tempo que até eu uso uma expressão que eu brinco, com Jonas Deus usou a baleia, né? Comigo Deus usou a cadeia, cara. E foi perfeito. E era o que eu precisava. Foi o remédio foi o mertiolate mesmo. Ardeu, doeu pra cacete, mas, cara, resolveu o problema. E o que que aconteceu? Nesse tempo, cara, era um tempo de muita oração. E eu sempre pedi pra Deus uma profissão. Pô, queria uma profissão, queria uma profissão. E hoje eu tenho umas 3, velho. Sério. Quando eu saí da prisão, no segundo dia, peguei um currículo e saí entregando aqui por Balneário. E justamente aqui no Passeio São Miguel. Eu fui contratado pra trabalhar num restaurante ali, de auxiliar de cozinha. A mulher conversou comigo e falou: pode vir amanhã. Cara, tava 2 dias na rua, depois de 3 anos preso. Falei: beleza, vim. Fiquei 2 meses e pouco nessa cozinha, como auxiliar de cozinha, e infelizmente ela me mandou embora. Depois de um tempo fui saber que a dona do estabelecimento era advogada e provavelmente, infelizmente, ela consultou o meu nome e Sim. me mandou embora. Só que tinha um cara num sushi do lado. Tem um sushi até hoje ali, que é o Felipe, tem o Idim. E ele comia nesse restaurante que eu trabalhava e eu atendia a mesa dele, fazia uma brincadeira. Fez uma amizade. Ele treinava jiu-jitsu, como eu treino até hoje. E a gente, nessa interação, assim, ficamos amigos. Quando ele soube que tinham me mandado embora, a minha filha tinha ido para um retiro da igreja, por princesas na época. E eu ia sair para procurar emprego novamente. Eu fui mandado embora no sábado. Eu ia sair para procurar emprego na segunda. No domingo à noite ele me ligou. Falou: Carlinhos, você tá desempregado ainda? Eu falei: tô, cara. Infelizmente e tal. Ele falou: então vem amanhã aqui no sushi que eu vou te dar uma oportunidade. E daí dessa vez eu comecei diferente. Eu sentei com ele e contei minha história pra ele. Eu falei: cara, minha história é essa, é essa, é essa. Eu quero mudar de vida, mas eu preciso de uma oportunidade. E ali eu aprendi a profissão que eu tenho até hoje, que eu carrego até hoje na minha vida, que foi onde eu fui me formando um sushi man. Passei por alguns restaurantes e a última casa que eu trabalho agora fica até aqui em Balneário, no PZ Comal aqui. É o Doma Sushi. Hoje eu lidero a equipe lá no restaurante. Olha, que massa. Já vai fazer 10 anos de profissão. E
Trabalhei 2 anos e meio no Do, que é considerado um dos melhores do Brasil hoje, que é o melhor de balneário aqui. E o dono do restaurante, que também é cristão, me confiou a missão de inaugurar essa casa nova e liderar a equipe ali. E eu tô ali já há 7 meses e graças a Deus tá muito bem o restaurante. Tá sendo uma experiência fantástica. E eu fui... Essa foi uma profissão, só que no segundo ano que eu tava na rua, Deus fez mais um milagre, né? Porque eu comecei a trabalhar como guarda-vida civil. Eu sempre peguei onda, convivia com esse pessoal da praia, conhecia, e soube do curso. Um amigão meu falou, Carlinhos, vai, faz o curso, cara. Eu falei, cara, mas eu não consigo. E não posso, por causa dos processos na justiça, não vai ter como. Aí cara, acabou que eu conheci um cara que falou, Carlinhos, vai lá que eu vou te ajudar e tal. Fui fazer o curso. E acabou que no finalzinho do curso, faltava uma semana para acabar o curso, um dos caras que era o líder da praia ali, o Sargento Batista, que no primeiro dia de curso a gente tem que se apresentar e contar a história. Cara, e eu rasguei o verbo igual aqui, eu contei a minha história pra galera e falei, ó, cara, e eu tô aqui pra mostrar não só pra mim, nem nada, mas pra todos, até pra uma sociedade que a pessoa pode mudar, cara. Sim. E o meu intuito na época, eu só ia poder fazer o curso. Por causa dos processos na justiça, não pode legalmente, né? Então eu só poderia fazer o curso, mas não poderia trabalhar. Quando faltava uma semana para acabar o curso, o Sargento Batista, que é um cara que hoje ele é subtenente, né? É um amigão que no meu coração até hoje, inclusive até no livro que eu escrevi tem o nome dele. E no outro dia de manhã eu cheguei no curso para fazer o curso e veio um amigo meu e falou, ó, Carlinhos, é o seguinte, o sargento deixou aqui um envelope com o teu nome, falou que tu tem que ir lá no quartel para abrir a conta no banco, mas eu falei, cara, mas eu nem vou trabalhar, eu só vou fazer o curso. Cheguei lá no quartel e ele falou, Carlinhos, vai lá atrás da cozinha lá. Cara, ele chegou chorando na minha frente e falou, cara, assim, ó, só quero dizer pra ti que a gente acredita em pessoas, que eu vejo algo diferente em ti e que tu vai trabalhar na praia, cara, tu vai ser um guarda-vidas, eu quero te ver no posto. Tu é um cara que eu vejo que tu tem amor por pessoas e esse é o lugar certo de trabalhar, então, cara, nós vamos te dar uma oportunidade. Deus começou a abrir as portas. E ali eu me formei guarda-vidas em 2016, já são 7 temporadas trabalhando na praia de Balneário Camboriú e graças a Deus, cara. Tipo, não tem como dizer assim, ah, não tem. Se não for Deus, se não fosse Deus, não teria como. Não teria como. Entendeu? Passou mais um tempo, faz 1 ano e meio, 2, consegui publicar um livro. Então você vê que... Além das grades. Você vê como Deus, ele vai fazendo as coisas de uma forma que não tem como dizer assim, ah, cara, pô, não, foi o meu... Cara, eu posso ter me esforçado, eu posso ter entendido algumas coisas. Mas foi o próprio Deus, cara. Entendeu? E aqui tá o resumo de toda a história. Aqui tá o resumo de toda a história, né? Eu coloquei além das grades porque eu falo que assim, que para as pessoas que a gente tem que entender que pra gente enxergar além das grades, além da prostituição, além de qualquer área da nossa vida, além do próprio pecado, além dos erros, é só com ele, meu irmão, pra gente ir além, entendeu? Porque o ser humano natural, ele vai parar. Ele vai parar no primeiro erro, ele vai parar quando ele te conhecer melhor, quando ele me conhecer melhor, ver que a gente é falha, ele vai parar. Sim. Só que com Cristo, mano, a gente vai além. É isso aí. Você vai além das grades, não vai ser um processo de justiça que vai te impedir de adquirir uma profissão, não vai ser uma falha familiar que vai te impedir de ser um pai, não vai ser o fato de você nunca ter tido uma... Cara, eu nunca tive uma profissão, cara, hoje Então, eu tenho uma frase que eu gosto muito, que eu falo assim, tudo que cresce rápido é câncer e o que nasce grande é monstro. Uhum. Porque Deus é um Deus de processo. Então, tipo, cara, é um processo. Amém. As coisas vão acontecer, vão. Pode ser que a grande escala aconteça, também aconteça. Só que Deus, ele é um Deus de processo. Amém. Não adianta. Tem coisas que às vezes nós temos esse defeito, né? Que é um defeito nosso, né? Nós temos pressa. Porque Deus não tem pressa. Mediatismo. Não, porque pressa é o defeito de quem tá atrasado, meu irmão. Sim. E Deus não tá atrasado no tempo dele. É nós que estamos atrasados. E a gente quer fazer as coisas com pressa porque isso é um defeito nosso, cara. E a gente tem que entender e tem que viver esses processos, porque cada processo nos prepara para algo mais, sabe? O que aconteceu comigo? O Velho Testamento era o quê? O deserto. Primeiro era a escravidão, o Egito. Uhum. Primeiro o Egito, escravidão. Certo? Depois, Deus leva o povo para onde? O deserto. Processo. Depois do deserto, terra de gigantes. Depois é a terra prometida. A terra que emana leite e mel, porém, ela era habitada por gigantes. E o que eu aprendo aqui? Egito, escravo. Ou seja, primeiro o cara estava escravo. E daí, você entende, você aceita Cristo naquele momento de dificuldade, lá dentro da prisão, no teu fundo do poço, tu aceita, pum, entrou. Aí Deus te leva para onde? Pro deserto.
Que o deserto é o quê? É o tempo de aprender a dependência, cara. Processo, metanoia, Processo. arrependimento. Ali você vai aprender a depender dele. Aham. Só que o processo ele te amadurece. Por quê? Porque só entra na Terra Prometida filho maduro, cara. Uhum. Porque lá tem gigantes. Então, São os você obstáculos. tem que passar pelo deserto para amadurecer, para conseguir viver numa terra de gigantes. Não adianta. Filho imaturo não vai chegar nesse processo. Porque Colossenses 3, que fala que o filho imaturo, ele nada difere do escravo. Uhum. Porque mesmo sendo dono da herança, ele não consegue tomar conta de nada. Então, a gente tem que passar pelo deserto. Não adianta a gente querer encurtar esse processo. A gente tem que viver e viver intensamente ele, cara. Por mais que eu não entenda na hora, pô, por que eu tô passando por isso? Não tô entendendo nada, cara. Mas lá na frente eu vou entender, mas eu vou viver esse processo. Porque é isso que vai me levar para essa maturidade. É isso que vai me levar para esse lugar onde Deus quer me colocar. E se a gente ficar nesse imediatismo, cara, infelizmente a gente não consegue. Não consegue entender, não consegue viver. Eu falo assim, é sempre Deus, ele vai levando a gente para um próximo nível. Aquela vez você me mandou uma mensagem do podcast, eu falei, pastor, é o próximo nível. Amém. E quando o próximo nível é que nem no videogame. Aham. Você vai, próximo nível, o que acontece? O chefão é mais forte, cara. Aham. Então, Deus vai te preparando. Você derrotou aquele chefão, agora você tá indo para outro, cara. E assim a gente vai... Aquilo que você falou ali é perfeito. Só caminha, meu irmão. É. Não para, porque assim vai acontecer, você vai errar. Fica tranquilo, cara, você vai errar. Porque se você não errar, tem alguma coisa errada aí. Porque você é humano, meu camarada. É isso Então, aí. você vai errar. Só que não para, velho. É. Não é o erro que pode te parar, entendeu? É uma frase que eu li num livro muito tempo quando eu tava preso. Falava assim, o importante não é a queda do homem, mas a elegância com que ele se levanta. Ou seja, cara, cair vai acontecer, meu irmão. A gente precisa. Eu aprendo muito mais quando eu erro do que quando eu acerto. Tem vezes que eu tô acertando. E quando eu olho, eu falo, cara, olha quanta coisa errada eu fiz. Eu achava que tava acertando. E quando eu erro, já na hora eu falo, cara, preciso melhorar nisso, porque eu errei. Pô, eu preciso melhorar porque eu fui muito ríspido. Eu preciso melhorar porque eu falei assim com a minha esposa. Eu preciso melhorar porque, cara, então o erro ele te transforma muito mais do que o acerto. Sim. O acerto é show. Pô, o acerto, na realidade, ele já é o fruto de um erro do passado. Porque você tá acertando hoje, porque um dia você errou, meu camarada. Sim. Então, às vezes, a gente entra numa... Fala, cara, só caminha, velho. Continua, só caminha. Transformado, você vai ser, meu irmão. Se você acreditar. Parar essa superficialidade, achar que, pô, Deus é só Deus quando eu vou na igreja. Não, cara. Super-homem é só na TV, mano. Deus, ele é Deus todos os dias. Aham. Deus, ele é Deus no podcast. Deus, ele é Deus no teu ambiente de trabalho. Deus, ele é Deus na sala do hospital. Deus, ele é Deus em todos os lugares. Então, para de achar que Deus só vai estar quando você for em um local preparado para isso. Não, cara, ele está contigo todos os dias. E a transformação, ela vai acontecer. Cedo ou tarde. Ouvi isso de um cara que, cara, não tinha estrutura nenhuma, não tinha base nenhuma. Tinha tudo para dar errado. Mas Cristo fez dar certo, cara. Entendeu? E não foi só para viver bem. Não, cara. Se fosse só para viver bem, não faria sentido. É realmente para ajudar outras pessoas a saírem desse lugar e ter esperança e saber que pode sim. Basta confiar e acreditar em Cristo. E assim, ó, para conseguir assim, uma coisa que não pode passar, né? Porque hoje assim eu vejo que a minha esposa e meus filhos são o maior agente transformador da minha vida, cara. Minha mulher mesmo assim, Glória a Deus. ela é uma pessoa excepcional, cara. Com todos os defeitos dela, porque ela é ser humano. Mas ela é uma pessoa que ela tem um cuidado, ela teve um amor por mim em todo esse processo, cara, que eu não encontrei em lugar nenhum. Então, de um cara que nunca teve família, cara. Hoje eu tenho uma esposa, 2 filhos. O Gael, que é um milagre, que a médica falou assim, ó, ela não pode mais ter filho. O Gael tá lá saudável. Glória Tem a uma Deus. menina linda que vai fazer 15 anos agora. Cara, hoje eu passei o dia inteiro com eles. Passei a manhã com a minha filha, passei a tarde inteira com meu filho. A minha filha foi pra escola, fui com meu filho, fui pra academia treinar jiu-jitsu com ele. Tô inserindo ele no esporte, nessas coisas boas. Pude parar com ele, comer um açaí, ele sentadinho no meu colo. Ver pessoas que me conhecem antes e falar assim, pô, Carlinhos, que legal, tu tá vivendo isso agora. Então, assim, e ninguém me ensinou isso. Então, o que que eu te digo, cara? Acredita porque Cristo te ensina as coisas. Deus, ele é fiel e ele é capaz de te ensinar e de transformar a vida de qualquer um. O que eu tenho vivido hoje na minha casa, com a minha família, é a maior prova viva disso. Às vezes, posso entender algo da Bíblia, posso ministrar uma palavra para muita gente, posso ter escrito um livro, mas nada disso faria sentido se eu não tivesse a minha família. Então, às vezes você pensa assim, ah, cara, mas eu nunca fiz nada disso que você falou. Beleza, cara, mas você tem uma família? Então, você tem tudo que poderia ter, porque eu digo que Jesus, ele se importava muito com isso. E ele entendia o quão é importante a família pra gente. Então, assim, cara, é possível? É. Basta acreditar, mano. Basta acreditar. Amém.